Cansado do mesmo e aconteceu bem dessa vez. Eu quis sair, tudo lá fora atraía com brilho e eu fugi. Depois dos portões sonhei, do mundo eu era rei. Podia escrever algo novo usando somente minhas mãos. Os sonhos que almejei, as coisas que desejei, o que toquei, alcancei, possuí, me entreguei à ilusão. Mas sei que eu me perdi, tentando me encontrar. Foi tão profundo que o poço mais fundo não tem mais lugar pra ir. Hoje nós estamos felizes e agradecidos a Deus pelos amigos que se fazem presente em nosso meio. Temos a Priscila, deixa eu conhecer quem é a Priscila. Oi Priscila, seja bem-vinda. A Luane, que está aqui de novo, seja bem-vinda Luane, você é sempre muito bem-vinda à nossa igreja, você sabe disso. Tem também a irmã Ana, que chegou hoje toda feliz, porque foi a primeira vez dela, seja bem-vinda irmã Ana. Essa casa sempre vai estar de porta aberta para lhe receber. E a Cássia, que está sentadinha ali atrás, seja bem-vinda também. E para abrilhantar essa manhã, tem conosco o Vocal Renovo, que nós também estendemos as nossas boas-vindas a vocês. Volte sempre à nossa igreja e com eles, nesse momento, o louvor. Isso. 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 Veio de luz, meu olhar, cansado de remar, vejo alguém, deve ser uma ilusão, Pois vejo passos nas ondas e a terra longe está. O medo me toma, mas ele me oferece paz. Eu conheço o homem que pode andar sobre o mar. Eu conheço a mão que ele estende pra me levantar. Reconheço a voz que acalma o vento e o meu viver. E essa voz me diz que ter fé é muito mais que crer. Põe os pés sobre o mar. Eu vou então
posso ver, eu não duvido do seu poder. Sei que Ele pode nas águas caminhar, faria o mesmo comigo, só vou me amar. Eu conheço o homem que pode andar sobre o mar. Eu conheço a mão que Ele estende pra me levantar. Reconheço a voz que é calma o vento e o meu viver. E essa voz me diz que ter fé é muito mais que crer. Continue aí. Nós estamos encerrando a escola sabatina dessa manhã, após um estudo maravilhoso sobre a lição Unidade em Cristo. A unidade em Cristo, ela não elimina as nossas diferenças. Pelo contrário, ela pega todas as nossas diferenças e coloca aos pés da cruz para que Cristo molde todas as nossas diferenças, convergindo todas para o mesmo propósito, que é levar uma alma aos pés de Jesus. É essa a nossa missão. Com o seu dom, com o seu talento, com a sua alegria, com a sua disposição, independente da diferença, mas que estejamos imbuídos no mesmo propósito, no mesmo objetivo, de ir para o céu e levar o máximo de pessoas possíveis. Essa é a nossa missão, tá? Que Deus nos abençoe e que, como igreja unida, nós venceremos. Que a oração de João 17, lá que Jesus diz que todos sejamos um, para que todos creiam que tu me enviaste, também possa ser a nossa oração. Que Deus nos abençoe e nesse momento o grupo continuará o louvor a Deus para nós encerrarmos a lição dessa manhã. Na verdade, vamos cantar o grupo com a igreja, não é isso? Nós pedimos que a igreja fique em pé. Nós vamos cantar uma música que é bastante conhecida, que é Deus de Israel. Nós queremos ouvir a participação de todos, até porque nós estamos aqui com o único propósito de louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Então gostaríamos de ouvir a igreja cantando conosco também. Deus de Israel.
Deus de Israel do Ministério de Louvor. Agora vai. Vai? Pode ser. Já conhece a música, conhece seu louvor, então vamos todos cantar para honrar e glorificar o nome do nosso Deus. Deus de Israel. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim. Grande é o teu nome, toda a igreja. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, aleluia. Teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia.
Primeiramente, agradecer a Deus pelos aniversariantes da semana. Nosso querido Armando. Deus te abençoe, meu amigo. Que essa sua passagem aqui seja a única vez que você complete ano, porque muito em breve nós não completaremos mais anos, né? Nós viveremos eternamente. Você e a Nayara, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês. E em segundo ponto, como líder e diretor do Ministério dos Homens, eu louvo a Deus pela vida de todos vocês. Essa semana tivemos o Dia Internacional do Homem. Eu sei que todos aqui estão abarrotados de presentes em casa. Tenho certeza que as mulheres da vida de vocês encheram vocês de presente. Eu sei disso. Eu vivo na pele isso que vocês viveram também. Mas o nosso valor não está em presentes. Que Deus abençoe e fortaleça a vida, a mente de cada um de vocês, porque eu sei exatamente as batalhas que são travadas na mente de vocês. Às vezes o nosso esforço não é reconhecido, mas Deus sabe o tanto que a gente luta para dar uma boa notícia para a nossa família, para a igreja andar bem, para tudo isso. Deus nos abençoe, nos guarde, nos dê forças para que a gente possa levar a nossa família ao Senhor. Oremos. Querido Deus, nosso Deus de Israel, aqui estamos, meu Deus, filhos, lutando ainda, militando para chegarmos a Canaã Celestial. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos abençoe, Pai. Continue nos abençoando, na verdade, porque estamos em uma luta diária para chegarmos a Canaã Celestial. Nós pedimos, ó Pai, a presença do Teu Espírito Santo em nossa vida, para que o Teu Espírito Santo possa ser o nosso moderador. E diante de todas as diferenças que existem na Tua casa, nós possamos andar em unidade de pensamento e propósito, para chegarmos todos em união na Canaã Celestial. Nos dê, Senhor, agora um culto divino na Tua presença. Queremos sair daqui, Senhor, transformados por Tua palavra, para que ao sairmos da Tua casa nós sintamos que realmente tivemos um encontro verdadeiro e pleno com o Senhor dos Exércitos. Abençoe cada família aqui representada. Todas elas, Senhor, sem exceção, enfrentam os seus dilemas sociais, financeiros, psicológicos e espirituais. A gente pede que o Teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, a vencer todas essas barreiras que o inimigo coloca à nossa frente. Porque acima de Ti não há ninguém, não há nada. Tu és o Deus da vitória. E nos concederá a vitória em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. É que te oramos hoje e sempre. Amém. Vamos dar continuidade à nossa adoração com o hino Vitória em Cristo. Vida bela história que Jesus desceu da glória e no Gólgota enfim morreu por quantos como eu. Ouvi de seus gemidos, de seu sangue dos remidos, e ao fim contrito me prostrei, vitória nele achei, vitória em Cristo, eterna vitória, buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morreu, que paz e
todo que o procura, que o coxo fez andar então, e ao cego deu visão. Orei, clamei, meu mestre, vem restaura minha vida. E logo Cristo me atendeu e a mim vitória deu. Vitória em Cristo, eterna vitória. Buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morreu. E paz e alegria, raiou um novo dia. Vitória Jesus me deu no sangue que verteu. Ouvi falar da glória que virá após vitória para os redimidos por Jesus, na resplandente luz de anjos lá cantando e mansões já me aguardando. Será glorioso ali chegar, então poder cantar. Vitória em Cristo, eterna vitória. Buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morreu. Que paz e alegria, raiou um novo dia. Vitória Jesus me deu no sangue que verteu. Amém. Vamos cantar o hino Falar com Deus. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador. Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida
pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Amém? Para ficarmos de pé para a entrada da plataforma. Todos de pé para a entrada da plataforma. Santo, 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 Santo é Senhor. Santo, 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 Deus e Criador. Deus, transformaste para o teu louvor. Santo, 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 sumo benfeitor. Santo e amado Pai, nesse momento, Senhor, estamos aqui para Te adorar e glorificar. Que o Espírito de Deus esteja em nossos corações e tudo o que fizermos seja para a Tua obra, Pai amado. Que essa mensagem de hoje possa entrar em nossos corações e ative a nossa ação, Pai, a nossa ação com o Espírito Santo. São bênçãos que Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, feliz sábado. Ficamos atentos agora para alguns anúncios. Servir é uma forma de amar. A Ação Solidária, a nossa diretora, está pedindo para todos os irmãos para que possam estar doando roupas, doando alimentos, para que a gente possa estar servindo os outros com amor, com aquilo que Jesus deseja para todos nós, que é amar os outros e servi-los sempre. Pode passar. Celebra Team, já começou as inscrições, vai acontecer no dia 28 de novembro. E está sendo organizado pela Minem. Nós convidamos todos os adolescentes a se inscreverem, que tenho certeza de que será uma bênção. Assim como o Celebra Team, a nossa igreja ela está organizando mais um ano o Conexão Team, onde está com o tema Deus não está morto. E para qualquer mais informações, vocês podem estar encontrando
entrando em contato com o irmão Jonatas. O valor está de 150, incluindo a camisa, a alimentação, e vai acontecer no dia 11, 12 e 13 de setembro. Maná, cada dia, cada manhã. Nesse momento eu convido a irmã Jace para que ela possa vir aqui à frente e passar mais algumas informações para vocês. Então, Maná, todo mundo já conhece a igreja, né? É o projeto Maná, todos os anos tem. E chegou o momento de nós, aqueles que não estão ainda assinando, né, fazendo seu pedido, fazer. Pode botar aí, Ismael? Olha, irmãos, aí tem para todos os gostos, tá? Tem em espiral, tem comum, simples mesmo, né? Tem de adolescente, tem de jovens, criança de 0 a 3 anos, de 1 a 3 anos. Todas as lições estão aqui. Então, eu vou colocar um papel desse aqui na mão de vocês, por família. Aí vocês vão ver qual a lição que vocês querem, né? Essa espiral aqui, ela é com comentário da senhora White, né? Você entende melhor. E gostaria que a igreja fosse toda 100% Maná, né? Seria bom, maravilhoso. Todo mundo fazer a sua assinatura. Porque nós, longe de Deus, não vamos a lugar nenhum. E outra coisa, você que tem condição, faça uma assinatura solidária e doe para aqueles que não têm condição de fazer. Tá bom? Um jovem, um adulto. Você sabe quem é, você convive, você sabe quem tem menos condição, né? Quem tem mais condição, Deus abençoa mais a uns para poder essas pessoas abençoar a outros. Não é isso? E outra coisa, aqueles que fazem a assinatura pelo aplicativo, CPB, façam com a gente, com a igreja, esse ano, porque aí corre menos risco de se desviar, de chegar um pouco atrasado, né? Para que chegue o próximo ano, 2027, você com seu maná nas mãos, né? Guardado já para começar o novo ano, se alimentando da palavra de Deus. Tá bom? Porque, meus amigos, se por acaso vocês não fizerem com a igreja, façam com o nome do distrito, Cidade Operária 1, o nome do pastor e o endereço, né? Aí eu vou colocar aqui na mão de vocês, por família, você vai colocar o seu nome na direção da lição, né? Tá aí, ó. Na direção de cada lição que você vai escolher, você vai colocar. Aí, no final, você me devolve ali na porta, tá bom? Aí eu quero dizer uma coisa para vocês, rapidinho. Jesus viveu o lixo neste mundo para você viver o luxo na eternidade. E como vai acontecer isso? Longe do Senhor? Porque a lição, ela ajuda a você chegar mais perto de Deus, a você entender melhor a palavra de Deus, que é a Bíblia, né? É com a lição que nós aprendemos melhor. Nós tiramos dúvida também na palavra de Deus, tá bom? Então, o céu não terá sentido você longe de Jesus. Porque como vai ser o céu se você não conhece o dono do mundo, o dono do céu? Não é? O que é que vocês acham? Sim ou não? Eita, assim, fraco. Pois é isso, meus irmãos. Eu espero que toda a igreja, 100%, faça assinatura. Sabe quantos nós temos, o nosso alvo para alcançar esse ano? 90 assinaturas. É pouco ou é muito? Né? Nós não vamos conseguir, não vamos? Vamos conseguir, em nome de Jesus. Então, faça a sua assinatura, faça com sua família toda, bote a lição das crianças, dos jovens, dos adolescentes, tá bom? Vamos colocar essas crianças aos pés do Senhor Jesus, que nós vamos estar um dia todos vivendo a eternidade com Deus. Amém? Quebrando o Silêncio tem como tema muito importante esse ano, idosos em risco. A violência que atinge quem mais precisa de cuidado. No dia 22 de agosto, nós vamos
tratar desse tema aqui no culto pela manhã. E à tarde, nós vamos visitar um asilo. E é muito importante que nós pudermos levar um item de higiene, uma fralda descartável, para que a gente possa estar ajudando aqueles idosos que não têm condição de manter esse cuidado. Toda terça-feira nós temos aqui, na nossa igreja, o Círculo de Oração, que é comandado pelo nosso irmão André. E nós convidamos você a participar desse Círculo de Oração, que tenho certeza de que Deus tem trabalhado e tem agido muito através desse momento. Retiro Espiritual de 2027, eu convido agora o irmão Galvão a vir aqui na frente, para que ele possa estar passando algumas informações importantes para vocês. Eu quero fazer 2 esclarecimentos. Antes do acampamento, eu quero fazer outro esclarecimento. Nós temos ali do lado daquele cantinho da igreja, ali dali do Guilherme para trás, que são os idosos, é a classe dos idosos, né? Os velhinhos. E os velhinhos, ele tem uma programação mensal impressionante, né? E alguém na igreja já está achando que ali é uma panelinha, naquele canto ali, é uma panelinha, né? Eu estava falando hoje ali que a igreja de Jardim América não tem panelinha, é um panelão que todo mundo junto. Então, o que acontece? Teve um almoço na Casa da Aparecida, todo mês elas fazem almoço, faz passeio, eles estão sempre juntos, né? É o pessoal aí da melhor idade. Teve um almoço na Casa da Aparecida, e quando a gente voltou de lá, alguém falou assim, vem cá, só pode almoçar com vocês o pessoal da panelinha? Não. Se você já tem 50 ou mais, pode se juntar a nós, né? Mas se você não tem 50 e a sua mente já passa disso, pode se juntar a gente ali, que a gente está sem problema nenhum. Estão abertos aí. Nós estamos já organizando, tivemos um passeio lá no Parque Rangedor, sábado passado, foi uma bênção. Quando chegamos, alguém falou de novo, alguém falou assim, e aí, só pode participar disso aí se for da panelinha? Nós estamos organizando um almoço para o outro sábado do outro, na casa da irmã Maria José, né? Já estamos organizando. Se você quer fazer parte da panelinha ali, ó, já converse com o pessoal da direção, faça parte. Está aberto ali para quem quiser participar. Estou com medo de eu cair, é? Pois bem, o outro esclarecimento é sobre o acampamento. Nosso acampamento vai ser distrital, já está decidido, tá? Já foi pago metade do valor do aluguel do local. A igreja já deu uma parte também, a parte que corresponde da igreja, então o nosso acampamento será distrital. Essa semana várias pessoas perguntaram assim, nós não temos barraca, como é que a gente vai fazer? Eu não sei dormir em barraca, né? Porque lá o Campo Caçó não tem chalés como lá o Recanto dos Buritis. Então lá vai ser barraca para todo mundo. Mas lá tem quatro galpão, assim, dos 4 metros de largura, por uns 10 de comprimento, que tem umas barracas dentro, faz parte lá do campo. Então, nós vamos tirar as barracas de dentro do galpão, vamos botar para fora, e esses galpões nós vamos deixar para as pessoas que não podem dormir em barraca, os nossos velhinhos, né? Então, nós estamos reservando uma para a Igreja Jardim América, para os nossos velhinhos ter um local especial para armar sua redinha, ficar ali à vontade. Então, não se preocupe se você não tiver barraca, a gente vai ter esse local para que a gente tenha a opção de dormir em rede, de armar redes, tá bom? É só esclarecimento. O acampamento já está disponível, né? O valor já está disponível. Parcelas de cada área, quem vai de ônibus, um valor, quem vai de carro, outro valor, e quem é menos de 12 anos, também outro valor. Então, providencia aí os pagamentos que a gente já está adiantando para que o nosso retiro seja top, como foi do ano passado, como foi deste ano, né? Gente, tem gente sorrindo aqui, ó. Não manca de mim. Eu esqueci o detalhe muito importante. O endereço não é para botar o endereço de vocês, é só o nome e a lição. O endereço vai vir todos numa caixa só, vai ser o endereço da irmã Ana, tá bom? É ela que vai fazer o pedido, e vocês têm até o dia 30 para fazer o pagamento. É o nosso prazo final, é o dia 30, tá bom? Aí você pode começar a pagar agora, até o dia 30, pronto. Falou, está falado.
Continuemos. Bate e volta para Santa Amaro é para casais, que vai acontecer no dia 23/8 e com o valor de 380. Para qualquer mais informações, podem estar entrando em contato com o irmão Alex. E uma informação muito legal é que pode ser dividido em 2 vezes. Então, aproveite e faça esse passeio. Vai acontecer um congresso jovem no dia... Só um segundo. No dia 14 a 15 de novembro, lá no sítio Manaí, com um valor de 140. Vocês podem estar entrando em contato com o irmão Alex também, que está responsável por resolver essa situação. E convidamos todos os jovens, todos os adultos a participarem deste evento. E reforçando os horários do nosso culto, nos sábados às 8h30, no domingo às 7 horas e quarta-feira às 7 horas. E todos os irmãos aqui, pode passar, estão num grupo de comunicação. Agora você pode, por favor, entrar no seu WhatsApp, acessar lá um link que eu enviei do culto que está acontecendo hoje e curtir para que tenha engajamento na nossa live e outras pessoas possam ser alcançadas também por Cristo. Amém? Esses foram os nossos anúncios de hoje. Bom dia. Feliz sábado a todos. Que maravilha estarmos aqui na casa do nosso Deus. Nós desejamos uma boa-vinda a todo mundo que está aqui e que o nosso Deus também esteja presente no coração de cada um de vocês. Amém? Nesse momento eu vou pedir para a igreja ficar de pé e juntos cantarmos o hino 240, Brilhar por Ti. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas união com Deus e o brilho produz. E às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei, continuo a errar. Mas se a minha luz parece extinguir-se, meu Deus me dá força para prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E é quando percebo meu
meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar sua mão. Só a igreja? Senhor, eu quero brilhar por ti, quando o mundo se apagar. Pode ficar mais forte. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por ti, quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Amém. Um feliz sábado a todos. Com a mesma reverência, aqueles que puderes, vamos ficar de joelho para nos falar com o nosso Deus. Santo, santo e eterno Deus, toda honra, toda glória unicamente a Ti, Senhor. Neste momento, Pai, te pedimos que o Senhor derrame o Teu Santo Espírito sobre nós, neste culto, nesta segunda hora, que o Senhor venha capacitar o irmão André, que ele fala não dele, Pai, mas sim unicamente de Ti, que é a palavra que ele vem trazer, que seja de acordo com a Tua vontade e para nos edificar, Pai. Continue com esse Teu Espírito derramando sobre nós, nos capacitando, Pai, e nos dando, Pai, a certeza da esperança da eternidade unicamente em Ti. Que aqui na unidade, Pai, da Tua igreja, que seja tudo feito para a honra e glória de Teu nome, Pai. Que os irmãos estejam sempre unidos, Pai. E que Teu Santo Espírito, Pai, nos dando o entendimento da Tua palavra e daquilo que seja feito de acordo com a Tua vontade, Pai. Nos capacite, nos prepare para este culto, que saímos daqui, Pai, com a certeza que tivemos um encontro contigo. Nos capacite, nos prepara, nos dê a Tua graça, a Tua misericórdia, Pai, que é a certeza da Tua salvação em Cristo Jesus. Assim como Paulo fez, Pai, deu tudo de si para a honra e glória da Tua palavra e levar o Evangelho, Pai, a todo mundo. Ficamos felizes, Pai, para estar no Teu santo dia na Tua casa e ouvindo da Tua mensagem e aprendendo de Ti, Pai. Obrigado por tudo, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Meu gestor me chamou à porta de sua casa luxuosa e disse: abandona essa fé de guardar o sábado. Fui demitido da empresa e agora sim,
a minha fé passou a ser provada. A partir daquele momento eu via que Deus estava comigo. Aquilo era uma prova viva de que Deus não havia me abandonado. Provai e vede. Histórias de fé e fidelidade. Uma farinha e 2 ovos. Eu vivi o auge da minha carreira profissional. Por muitos anos, trabalhei em uma grande companhia, com um bom salário e reconhecido por todos. Minha família tinha de tudo e eu sentia muito orgulho nisso. Nesse mesmo tempo, algo maior aconteceu. Ao lado da minha esposa e da minha sogra, iniciei um estudo bíblico e descobri que salário nenhum poderia pagar a alegria que eu estava sentindo no meu coração. Nos estudos bíblicos, aprendi a importância de ser fiel a Deus e em todas as áreas da minha vida. Antes de me batizar, o pastor olhou nos meus olhos e disse: Sérgio, daqui para frente sua fé será provada. Fui batizado e continuei a minha vida. Em uma oportunidade, fui reconhecido como o melhor funcionário da minha divisão e minha promoção era uma questão de tempo. Meu gestor me chamou à porta de sua casa luxuosa e disse: Você será meu sucessor e seu salário será superior a 50 salários mínimos, mas com uma condição: abandone essa fé de guardar o sábado. Naquele instante, ecoaram as palavras do dia do meu batismo: Daqui em diante sua fé será provada. E eu respondi: Obrigado pela oferta, mas minha fé não tem preço. Mal sabia que depois daquela conversa, a minha vida tomaria outro rumo. Fui demitido da empresa e agora sim, a minha fé passou a ser provada. Nada dava certo. Depois de um dia, buscando trabalho, cheguei em casa e fui à cozinha, como de costume, preparar o jantar. Mas quando abri a porta do armário, só tinha um resto de farinha de milho e 2 ovos. E aquela seria a nossa última refeição. Não teríamos mais nada para comer. Preparei aquele alimento para minha esposa e para o meu filho e fui chorar aos pés da cama, clamando por um milagre. No final da minha oração, quando eu disse amém, ouvi uma buzina. Era Lindenberg, um colega do trabalho. No porta-malas de seu carro havia uma cesta básica, repleta de tudo. Antes de partir, ainda pôs dinheiro nas mãos da minha esposa, me disse adeus e falou: Deus me mandou fazer isso. Quando ele foi embora, com os olhos cheios de lágrima, vi a resposta do céu em nossa porta. Aquele milagre foi instantâneo, foi uma resposta de Deus muito rápida na nossa vida. Aquilo me deu uma força sem igual, porque a partir daquele momento eu via que Deus estava comigo. Aquilo era uma prova viva de que Deus não havia me abandonado. E as portas foram se abrindo. E com a graça de Deus, eu consegui um emprego de representante farmacêutico e passei a trabalhar administrando várias farmácias pelo Nordeste brasileiro. Por onde passo, eu levo um sorriso no rosto e a certeza de que vale a pena ser fiel ao Senhor. Hoje, eu e minha esposa somos líderes na Igreja Adventista Central de Maceió e tenho me mantido fiel à causa de Deus. Minha vida é a prova de que vale a pena ser fiel ao Senhor, mesmo em toda e qualquer circunstância. Nós adoramos um Deus bondoso. Provai e vede. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas.
Isso. Isso. Ei, teste. Isso. De Saron, Cristo, o meigo e bom pastor, amigo e bom irmão, o Pai da eternidade, Cristo, o grande general, o Pai de amor eterno, Cristo, o vencedor do mal. Com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Ele é vida, basta crer, é verdade, salvação. Esse nome é eficaz, nome igual jamais foi visto. Esse nome traz a paz. Cristo, Cristo. Deus forte, conselheiro, Cristo, autor da nossa fé, a pedra de esquina, Cristo. É vida a quem quiser, vida a quem quiser. Amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Ele é vida, basta crer, é verdade, salvação.
Isso. Bom dia, meus irmãos. Feliz sábado mais uma vez. Muita alegria vir aos sábados e principalmente também partilhar a palavra de Deus com todos vocês. O tema de hoje é o remanescente e a sua missão. A missão, a gente já sabe, devemos pregar o evangelho. E vamos falar um pouco sobre ela hoje. E o remanescente, às vezes a gente pode confundir o que significa. Quando a gente pesquisa na internet, o remanescente significa aquilo que sobrou, ou então aquilo que restou de algo. Para a gente poder entender o que é o remanescente, vamos abrir agora a nossa Bíblia em Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse 12, nesse momento, vamos curvar nossas frontes e orar. Senhor nosso Deus, estamos nesse momento com a Tua palavra aberta, Pai. Queremos Te pedir iluminação do Espírito Santo, para que possamos compreender e colocar em prática. Esteja conosco durante todo esse sermão. São bênçãos que Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. O título diz assim: A mulher e o dragão. O que significa a mulher? E o dragão? A mulher significa a igreja. Podemos ter esse entendimento em Efésios capítulo 5, no versículo 25, onde fala que o homem deve amar sua esposa, deve amar sua mulher, como Cristo amou a igreja. E o dragão, a gente pode entender em Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 9, onde há a explicação que o dragão é Satanás. Isso. E o versículo 1 diz o seguinte: Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Novamente, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Para que a gente consiga entender melhor, existem imagens que nos ajudam a compreender essa mensagem. Peço que todos possam olhar agora o slide. E essa é a mulher que diz em Apocalipse capítulo 12, versículo 1. O primeiro entendimento que a gente tem é que mulher significa igreja. Então a gente pode primeiro entender que é uma mulher que está uma igreja que está vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. Primeiramente, a gente precisa entender o que é a vestimenta de sol. A vestimenta de sol representa a justiça de Cristo. Então é uma igreja que carrega a justiça de Cristo. A lua, podemos ver ali que ela está pisando. Muitas das pessoas olham esse versículo e têm o entendimento que, na verdade, ela está pisando a palavra de Deus. Mas não é essa a interpretação certa. A lua significa a base, o alicerce. Ou seja, para que eu possa andar nesse local, eu preciso ter a base. E hoje, a base dessa igreja é a palavra de Deus. Mas por que a palavra de Deus é a base dessa igreja? Primeiro, precisa-se entender duas coisas. A revelação de Deus é dada de duas formas. A primeira é a revelação geral. A gente pode ver a natureza, a gente pode ver as suas plantas, os animais, a gente pode ver a linda árvore, o vento, o mar, o sol com a sua beleza, a lua também, quando se aproxima do mar a gente vê aquela beleza também, pássaros muito bonitos.
E além de todos esses aspectos que vemos da revelação de Deus, a gente consegue ver também nós, as pessoas. Temos algo muito bonito dentro de nós que Deus colocou, que é o amor. Hoje temos mães que amam seus filhos, suas filhas. Temos também o amor de filho para com o pai, para com a mãe. E temos também o amor conjugal, onde há aquele amor que o marido defende a sua esposa de toda a força e a mulher está como ajuda para o marido com toda a sua força também. Infelizmente, com o pecado, houve uma confusão. De que forma essa confusão? O vento, com aquele ar gostoso que a gente sente, hoje em dia a gente vê causando ventanias e destruindo muitos lares, destruindo muitos lugares, dando matança. O sol, que é tão bonito no pôr do sol, a gente vê momentos que ele arde nossa pele. A lua, às vezes, chega perto daquele mar e age como imã, causando aquelas ondas de água invadindo a terra. Logo, o mar, ele tem esse mal dele, que ele invade a terra e acaba causando muitas destruições. Os animais, a gente vê hoje animais atacando outros, a gente vê animais atacando pessoas, e árvores também, elas caem em cima de pessoas. E voltando à revelação de Deus, que é o amor em nós também, hoje vemos pais batendo nos seus filhos, de forma injusta, totalmente errada. Vemos marido espancando a esposa. Vemos a esposa se afastando do marido por nada. Vemos filhos matando filhos matando pais e mães. E disso tudo, de toda essa crueldade, o cérebro humano se pergunta: será que realmente existe um Deus? Será que Deus haveria de deixar essa maldade? E é por isso que foi necessário criar uma revelação específica, onde explicaria que Deus é bondoso, Deus é compassivo e Deus é longânimo, que Deus é amor. E é por isso que essa igreja tem a base, a palavra de Deus. Então, é uma igreja que veste a justiça de Cristo e tem a base, a palavra de Deus. A coroa de 12 estrelas significa que é uma igreja vitoriosa. E as 12 estrelas fazem alusão, fazem referência aos 12 discípulos e às tribos de Israel. Hoje, pergunto a vocês: vocês têm a base, a palavra de Deus? Vocês têm a justiça de Cristo vestida em vocês? Vamos já entender essa pergunta. A coroa de 12 estrelas, como falada, ela faz referência aos apóstolos de Jesus, os 12 discípulos. Como eu disse, precisei fazer essa explicação da palavra de Deus, porque muitos acreditam que essa não é a igreja verdadeira, porque ela está pisando a palavra de Deus. A gente acabou de entender que, na verdade, é a base, é o alicerce da igreja. E as 12 estrelas também há um segundo argumento. Se realmente essa é a igreja verdadeira, a igreja de Deus, por que que ela tem 12 estrelas? Sendo que um discípulo, ele traiu Jesus, ele se matou. Será que a igreja verdadeira realmente carregaria uma estrela que se perdeu no meio do caminho? A gente precisa responder e ter cuidado, ter a resposta quando falarmos desse assunto, porque às vezes essa pergunta vem não de forma inocente, mas sim de forma para que venha contra o que você está falando. E para que a gente entenda por que são 12 estrelas, mesmo tendo Judas Iscariotes se perdido, a gente precisa abrir primeiro lá em Mateus, capítulo 19, no verso 28.
diz o seguinte: Jesus lhe respondeu: em verdade lhes digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram, que são os 12 discípulos, se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Mas a gente não acabou de falar que Judas Iscariotes ele se perdeu? E a resposta é a seguinte: Jesus fez essa promessa dos 12 tronos não para Pedro, não para André, não para Mateus, não para João. Ele fez para a posição de discípulo. Como Judas Iscariotes se perdeu, era necessário que se fizesse o preenchimento dessa vaga, que era Judas Iscariotes, para a gente saber quem substituirá esse trono, que era para Judas Iscariotes, que ele estava na posição de discípulo. Vamos abrir nossa Bíblia em Atos, capítulo 1. No versículo 20, primeiramente diz assim. Todos acharam? Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja que nela habite, e que outro tome o seu encargo. Aqui está se referindo à posição de discípulo, que era de Judas Iscariotes. Vamos ler o versículo 26. Lá encontramos quem vai substituir Judas Iscariotes. Depois fizeram um sorteio, e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Então, Judas Iscariotes, ele perdeu o seu posto, pelo seu pecado, por trair Jesus, por ter se suicidado, e a posição que ficou foi Matias. Então, quando abrimos novamente Apocalipse capítulo 12, temos a explicação que essa posição, apesar de Judas Iscariotes não estar presente, mas a posição de discípulo foi uma promessa feita de Jesus, não para as pessoas, mas a posição. Então, a referência das 12 estrelas são para os 12 discípulos. Por que eu estou falando isso para vocês? Da base ser a Bíblia e que a mulher está pisando, e que os 12 discípulos, na verdade, foi só 11 que se salvou. Porque vem esses comentários, como eu já disse, aparentemente inocente, para que cause confusão, não só para você que está falando, mas também para as pessoas que estão em sua volta. E aí as pessoas em sua volta vão lhe olhar e pensar: esse irmão aí não sabe nem o que está falando. Na verdade, ele está pregando algo que ele ouviu e não tem fundamento. Esse aí eu não vou ouvir. Sabe quem age assim? Satanás. Olha o que diz o versículo 3 e o 4. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Observem, o dragão ele tinha 7 cabeças. Versículo 4. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Aqui aparece um dragão. O dragão já sabemos que é Satanás. E esse dragão ele tem 7 cabeças. Nós já vamos entender. Mas aqui foca sobre a cauda. A cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu. Quando olhamos nas Escrituras, encontramos que Satanás, com seus enganos, ele conseguiu arrastar a terça parte dos anjos do céu. E hoje esses anjos se tornaram demônios, e eles foram lançados para a terra. O que significa essa cauda? Essa cauda é o que Satanás usou para enganar as estrelas do céu, que é as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos. Em alguns momentos, você verá também que Satanás, ele não é onipresente, ele não tem a presciência. Com isso, ele é limitado a estar em um local.
Ele precisa da terça parte de demônios que ele carregou e também os agentes de Satanás que infelizmente ele usa aqui na terra. E a gente precisa estar alicerçado como a igreja está com a base na palavra de Deus. Olha só. E o dragão, que é Satanás, se deteve diante da mulher. Que mulher é essa? A mulher que carrega a justiça de Cristo e a palavra de Deus, que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Para a gente entender essa imagem, foi feito para a gente entender esse texto, tem essa imagem para que a gente consiga compreender. A mulher, a igreja, dando à luz, e o dragão de perto para matar o bebê que está para nascer. Quem é esse bebê? No versículo seguinte fala, no versículo 5, ela deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Quem foi arrebatado aqui na terra para junto de Deus e do trono? Jesus. Então, essa criança que está para nascer da igreja é Jesus Cristo. E em que momento a gente consegue ver na história que o dragão se aproximou da mulher para matar? Foi no tempo de Herodes, o rei Herodes. Ele colocou o decreto que crianças de 2 anos estariam decretadas à morte, porque ele tinha a preocupação de perder o seu reinado. Então, o Espírito Santo, o anjo do Senhor, conduziu Maria e José para o deserto, para fugir do rei Herodes até que ele morresse. Se a gente continuar contando essa história, a gente não vai terminar agora. Então eu preciso parar nesse momento para entendermos, só uma base de entender como surgiu os remanescentes. Os remanescentes surgiu dessa igreja que Satanás estava perseguindo. Olhando em Apocalipse 12, no verso 17, diz: o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela. Olha só, ele foi travar guerra com o restante da descendência. Ainda agora vimos que o significado de remanescente é o restante, é aquilo que sobrou. E foi travar guerra com o restante dela, da descendência dela. E quem é esse restante? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Hoje, pergunto à igreja e me respondam com um amém. Vocês guardam os mandamentos de Deus? Amém. Vocês têm o testemunho de Jesus Cristo? Precisamos sempre ter em nossa consciência que somos os remanescentes. Nós guardamos os mandamentos de Deus e temos o testemunho de Jesus. E quando alguém lhe perguntar, responda com toda certeza, amém. Porque no momento que alguém te perguntar e ver você responder com fraqueza, essa pessoa não entenderá a intensidade do que é a bênção de ser o remanescente. E aqui chegou a parte de nossa missão que foi nos dada. Para a gente entender essa missão, precisamos falar um pouco sobre as 3 mensagens angélicas que se encontram em Apocalipse, capítulo 12, no versículo 6. Diz o seguinte, Apocalipse 14, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. Evangelho, quando pesquisamos, entendemos que é boa notícia, ou seja, uma boa notícia eterna, para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, o mar, a terra e as fontes das águas. A gente pode ver que temam a Deus e deem glória.
é como um convite sendo passado. E esse convite é eu e você que devemos passar para as pessoas. Não só lá fora, mas também sempre lembrar aqui em unidade. Por quê? Porque, como diz, temam a Deus e deem glória a Ele. Essa primeira parte podemos entender da seguinte forma. Muitas das vezes, a gente perde o nosso foco bíblico, da Bíblia, a palavra de Deus, e queremos fazer com que o nosso eu seja a nossa vontade. A gente não pode, a gente deve vigiar isso. E, enquanto isso, as pessoas lá fora acreditam em muitas coisas que elas aprenderam. Hoje em dia, até mesmo as escolas estão ensinando coisas que não são bíblicas. Então, esse convite, temam a Deus e deem glória, é voltado a entender que existe um Deus real, um Deus que é verdadeiro e único. A segunda parte diz, temam a Deus e deem glória, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. Quando falamos sobre a hora chegada que Ele vai julgar, não está se referindo ao que pensamos logo, que é a sequência, mas na verdade é o arrependimento sincero nos nossos corações e também das pessoas lá fora. Que arrependimento é esse? O arrependimento de entender que Jesus Cristo morreu aqui para que pudéssemos ser salvos e que mesmo errando, estamos ainda contando com a graça de Cristo para que verdadeiramente nos arrependamos. E enquanto isso, Jesus está em seu ministério, ao lado do Pai, onde Ele intercede por nós. E quando pecamos, Ele tem a mão mostrando que Ele pagou o preço para que pudéssemos ser salvos. Isso é a graça. Amém? E também, por fim, nessa primeira mensagem, adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Por que fala sobre essa parte? Porque, como já disse, os ensinamentos lá fora estão mais evolucionistas do que criação. As pessoas entendem, como eu disse no começo também, árvore, ventanias, tudo isso elas olham que é por causa da natureza e não por causa do pecado. Espinho, as rosas têm espinho, tudo isso é por conta do pecado. E as pessoas entendem que é eventos climáticos, que é a natureza, por conta da evolução, e isso ocorre. Mas não, as pessoas devem entender que existe um Criador, que tudo isso aqui foi criado, e não foi de forma evoluída, como tem sido pregado. E essa é a nossa missão, ensinar as pessoas que elas devem temer a Deus, ensinar que existe a graça, e ensinar que existe também um único Deus que devemos adorar. A segunda mensagem angélica, versículo 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. A grande Babilônia, se referindo, é a Igreja Católica. A gente não pode entrar muito nesse assunto, mas eu preciso mostrar uma passagem que explica isso. Vamos abrir nossa Bíblia em Apocalipse 17. E o título diz, a grande prostituta e a besta. Quando olhamos o versículo 4, fala que essa prostituta é uma mulher. E já entendemos que mulher significa igreja. Porém, essa mulher é uma prostituta. E o que significa prostituição? Prostituição significa o abandono da fé em Jesus Cristo, focando em adoração a outras coisas. Olha só o versículo 5. Nessa mulher, diz o seguinte, na sua testa estava escrito um nome, um mistério. Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Essa mulher, essa prostituta, encontramos no versículo, no versículo 3, que ela está montada numa besta escalarte, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Ela está assentada sobre isso. Mas, novamente, observamos que apareceu a palavra 7 cabeças na besta. E o que significa isso? Onde ela está sentada? Para a gente entender, está no versículo 9, Apocalipse 17, versículo 9. Aqui está a mente que tem sabedoria.
As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. Olhem agora o versículo 18, só para concluirmos esse entendimento. A mulher que você viu, no caso a prostituta, é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. 7 cabeças, 7 montes. Hoje, quando pesquisamos, encontramos 7 colinas, a cidade de 7 colinas. E quem está lá na cidade de 7 colinas? A Igreja do Vaticano, na Roma, na Itália. Então, a grande Babilônia que se fala é a Igreja Católica. Historicamente, não posso falar agora por causa do tempo, mas historicamente a gente consegue entender. E convido vocês a estudarem o livro Nisto Cremos, pois lá fala toda a trajetória do remanescente e sua missão no capítulo 13. Voltando. Então, quando lemos lá em Apocalipse 12, entendemos. Apocalipse capítulo 14, versículo 8. Caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Prostituição, a gente já entendeu, que é o abandono da fé em Cristo e focando a sua adoração a outras coisas. Hoje eu pergunto a vocês, quando a gente vê várias reuniões de nações, a gente vê um líder adventista, um pastor lá representando? Ou outra denominação? A gente sempre vê um líder católico. E esse aviso aqui é que a Babilônia irá cair um momento. E esse convite que devemos pregar é que esse povo que está adorando, muitos estão adorando de forma inconsciente, mas essa verdade deve ser levada a elas para que elas entendam, e o coração delas, através do Espírito Santo trabalhando, reconhecerão a sua posição e virão também ser o remanescente de Deus. Amém? Assim como eu e você. E por fim, temos a terceira mensagem. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro dizendo com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos anjos e na presença do Cordeiro. Agora sim, esse aviso é o contrário da primeira mensagem. Ou seja, enquanto estava tendo o convite, a mensagem de que tinha um Deus, um Jesus por nós, agora é que aqueles que recusaram, eles infelizmente pagarão preço por suas escolhas. Às vezes a gente pensa que muitas pessoas ainda estão lá fora porque querem, mas como foi que você veio para aqui? Alguém não chegou a você para falar a verdade? E é dessa forma, hoje quem está sentado aqui para passar a mensagem lá fora, somos nós. Somos nós que devemos ter base bíblica, conhecimento para pregar a verdade. Muitos corações estão sofrendo, seguindo, achando que está seguindo da forma correta, e na verdade estão colhendo consequências que nem elas mesmas sabem o porquê. Porque elas não estão seguindo realmente a verdade. E hoje, Deus nos confiou para que essa verdade seja pregada a todas as nações. Ele poderia usar os próprios anjos para pregar a verdade, mas Ele confiou essa missão a mim e a você. De que lado você está? Você está do lado em que a salvação chegou a você e você ficará só para você? Você irá pregar a verdade a todas as nações, como Deus mandou? Eu tenho um testemunho a dizer, que com todas essas palavras, eu tenho que dizer também uma direção. Como a gente pode fazer isso, iniciando hoje? Primeira coisa, em você. O trabalho começa em você. Você deve orar. Você deve buscar a palavra de Deus. E você deve fazer jejum. Por que orar? Quando você ora, você cria intimidade com Deus. A oração, ela nos ajuda em nossas fraquezas e Deus nos dá o poder dele. Amém? A palavra de Deus é o nosso alimento.
a gente não come, não bebe nesse corpo físico, a gente precisa estar forte também espiritualmente. E aí está a palavra de Deus, para que possamos nos alimentar. E essa alimentação deve ser diária. E por fim temos o jejum. Falei sobre o comer e o beber. Quando você deixa de comer e beber, o que você está fazendo? Você está começando uma luta contra a sua carne. Ou seja, além de você receber o Espírito Santo, você está lutando contra a sua própria carne. Porque quando você deixa de comer e beber, você começa a sentir a vontade de comer, a vontade de beber. E aí você começa aquela luta. Quando vier as tentações, você estará forte. Porque é para isso que serve também o jejum. Além de receber o Espírito Santo, ele te fortifica espiritualmente e deixa o seu ego, a sua carne fraca, para vencer as tentações. Esses exemplos eu vi na prática acontecendo comigo. Eu tinha 2 obreiros principais que oravam muito por mim. Esses obreiros sempre me falaram que eles oravam muito por mim. Eles falavam a palavra de Deus para mim e também jejuavam com o propósito de eu voltar para a casa de Deus. Esses obreiros são os meus pais. Eles dedicaram essa programação, eu acredito que é uma programação muito boa, que todas as igrejas devem fazer também, que é o reencontro. Aqueles irmãos que estavam afastados, eles foram todos convidados. Infelizmente, apareceram só 2 de todos os convidados. Um era eu e o outro também era o desbravador Maicon. Aquela mensagem, depois daquela mensagem, eu comecei um incômodo dentro de mim. Jogar bola na praça, perdeu a graça. Tudo perdeu a graça para mim. Mas eu me lembro, quando eu era criança, eu gostava tanto de cantar, tanto de ficar na sonoplastia, entregar folheto. E eu agradeço a Deus, porque Ele colocou um pai e uma mãe para que orasse por mim. Na verdade, são obreiros. E esses obreiros somos nós. Ele está contando conosco para pregarmos a verdade. Hoje eu estou aqui para a honra e glória de Deus. E eu quero cumprir a missão que Ele me confiou. Sabe, muitas pessoas ainda estão lá fora. Eu estava lá fora. Mas foram obreiros de Deus que me trouxe aqui. Assim como vocês. Que essa mensagem pode chegar a você também. E você possa ver um reavivamento espiritual. E que Deus conduza cada um de nós. Essa é a mensagem. Isso. 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 Oi. Som. Som. Isso. Se o meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se o meu povo se arrepender dos seus caminhos maus,
Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra. Igreja, pode cantar. E suas feridas eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares os pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei. Vamos cantar? Sararei a terra e suas feridas eu me levantarei para os defender. Defenderei um povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. os erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Não se esqueça, vamos fazer a missão de Deus, porque um dia Jesus voltará e Ele te olhará e agradecerá por isso. Oremos. Grande e maravilhoso Deus, estamos aqui mais uma vez em Tua presença, Pai, querendo Te agradecer por Jesus morrer na cruz por nós
E hoje que estamos aqui, estamos para fazer a tua obra, a missão que o Senhor nos confiou. Que o Senhor possa, Pai amado, nos dar a tua sabedoria de saber como iremos falar, nos dar a tua sabedoria de como vamos ter o verdadeiro testemunho de Jesus, porque sabemos que somos falhos, Senhor meu Deus, e o Senhor sabe disso também. Só conseguimos realizar as tuas obras se o Senhor estiver com o Espírito Santo em nós. E te pedimos, Senhor, derrama o Espírito Santo em nossos corações e nossa mente, para que proclamemos o Evangelho até o Senhor voltar, Pai amado. Nesse momento, esteja com cada irmão aqui presente e nos ajude, Pai amado. São bênçãos que te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Desde quando eu era criança, ouvi falar de um Deus que abriu o mar vermelho, lutava pelos seus, contra feras e gigantes, reinos e nações. E eu me encantava cantando suas canções. Mas o tempo foi passando e eu não quis ouvir. Preferi seguir meus rumos. Tentei de Deus fugir, mas no final do meu caminho não conseguia mais andar. Eu sentia sua presença convidando-me a voltar. Senhor, quero me entregar nos teus caminhos, quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em minha infância, e vou cantar que não há distância que te possa afastar. E pra quem estiver cansado, sofrer de solidão, pra tua vida fracassada, meu Deus é solução. Pois deixou as suas ovelhas para vir te procurar, e se sente sua presença para vir te procurar, e se sente sua presença. Quero me entregar nos teus caminhos, quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão, receber o teu. Quero ser a voz que ouvi, receber a infância, e vou cantar que não há distância que te possa afastar. Senhor, quero me entregar nos
receber o teu